Ovinocultura em Santa Catarina. Com o mercado aquecido para carne de cordeiro, a atividade volta a crescer e chamar a atenção dos produtores. Produção sustentável de arroz. Conheça práticas de manejo e gestão da água que permitem o uso eficiente desse recurso natural indispensável. Tem também kit solo saudável. Saiba mais sobre o programa de incentivo à aquisição de plantas de cobertura, ferramenta importante para a conservação do solo e da água. Olá a todos, sejam bem-vindos. Começa agora o SC Agricultura, programa de TV nacional da EPAGRE. Uma das maiores dificuldades dos agricultores que usam plantas de cobertura é a disponibilidade de sementes. Muitas vezes são difíceis de achar, algumas de baixa qualidade e ainda têm os preços elevados. Mas em Santa Catarina, os agricultores podem contar com o incentivo do Kit Solo Saudável, que facilita o acesso às sementes. O kit faz parte do programa Terra Boa, da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Veja como técnicos e agricultores do município de Atalanta destacam a importância das boas práticas de conservação do solo. Essa propriedade que a gente se encontra hoje é a propriedade do agricultor Rony Kirti, no município de Atalanta, na região do Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Essa é uma propriedade, é um parceiro nosso que tem trabalhado já há anos na questão de conservação do solo. É um agricultor que tem uma consciência de que é importante, é fundamental conservar o solo da propriedade, e ele trabalha com uma série de atividades. Aqui em base é a cultura da cebola, mais algumas olerícolas como tomate, brócolis, repolho. E essa propriedade já vem sendo acompanhada há alguns anos na parte de contabilidade, na URT de Sistema de Produção Direto de Cebola, e mais recentemente ela recebeu o apoio, como a gente pode observar aqui, com o Kit Solo Saudável. E é importante para essas propriedades porque é um apoio um pouquinho maior para aquelas propriedades que estão dispostas a trabalhar em conservação do solo, que é o caso dessa propriedade aqui. Então esse programa do governo vem a calhar, e a gente espera realmente que ele aumente, que ele cresça, que o agricultor tenha uma consciência que precisa conservar o solo, que tenha o apoio do Estado sempre que possível, que a gente possa construir unidades de produção de semente mais localizada, mais regionalizada, como é a dificuldade que a gente ainda tem um pouco na aquisição dessas sementes, de algumas espécies principalmente, para que a gente possa então aumentar esse trabalho na questão de cobertura de solo. Quero falar aí desse plantio direto, que é uma coisa muito importante. Eu me sinto, quando a terra não está coberta, eu também não me sinto contente. Eu me sinto, de certa forma, bem triste, porque quando vem a chuva, bate o sol quente, eu penso em mim assim que eu também, se eu estaria aí sem roupa, como não ia arder o couro, ia arder a minha pele, e sem água, como não ia ter sede também de ter água. Então eu penso assim que é uma das coisas mais importantes para preservar a terra e continuar produzindo na lavoura, é ter essa cobertura. Com aveia no inverno, também em mucuna, trabalhei muitos anos, ainda trabalho, gosto muito da camada de mucuna. No princípio, há 30 anos, produzia muito pouquinho. Era uma preocupação grande para sustentar a família, os filhos e tudo, mas eu até ia trabalhar fora para conseguir. Então, com o tempo, com essa adubação verde, através do Lauro, que é o nosso técnico agrônomo aqui da Atalanta, ele também vem auxiliando muito nessa área. Ele tem muito interesse para o agricultor também, tá bem. Então, a gente começou aí com mucuna, alguns anos, também com aveia, com ervilhaca, também um tempo, e assim, mantendo sempre esse solo coberto, e foi se criando também dessa forma as minhocas, os grilos, todos os bichinhos que faz parte dessa natureza e que Deus deixou para fazer a parte deles também. E antes já não tinha mais isso, hoje tem. Olha, para ter acesso ao kit, o agricultor deve procurar a EPAGRE do seu município.
Os técnicos vão orientar sobre o acesso ao programa, valores e prazos e então elaboram um projeto para aquisição de sementes e insumos, sempre de acordo com as necessidades da propriedade e disponibilidade da região. No próximo bloco, o crescimento da ovinocultura em Santa Catarina. Setor volta a despontar como boa alternativa de renda, também em pequenas propriedades. E ainda hoje, cultivo de arroz e a importância do uso racional e planejado da água nessa atividade. Fique com a gente, já voltamos! Santa Catarina tem tradição na ovinocultura, a criação de ovelhas muito comuns nas fazendas para a produção de carne e de lã, desponta também como uma alternativa econômica viável em pequenas propriedades. Nosso estado é importador de carne de cordeiro. A equipe de TV do SC Agricultura foi até a Estação Experimental de Lages e mostra a pesquisa da Epagre nesse importante e promissor segmento produtivo. A criação de ovelhas é uma das atividades do agro que volta a despertar o interesse dos criadores catarinenses. Isto porque, além da carne, os ovinos fornecem a lã, o pelego e o leite. Santa Catarina importa carne de cordeiro de outros estados. Está aí, então, mais uma opção de negócio viável para as pequenas e médias propriedades rurais. Bem, aqui na Estação Experimental, analisando a atividade da ovinocultura e observando os principais gargalos que ela apresenta hoje, nós estamos desenvolvendo aqui dentro da Estação Experimental experimentos na área de reprodução, na área de sanidade e na área de nutrição. Na área da nutrição, estamos trabalhando com a introdução de trevo nas pastagens e verificando qual é o ganho animal por hectare e por animal. Mas também observando a transferência de gosto, né, que esse tipo de forragem pode colocar dentro da carne dos borregos. Então, junto com a UDESC, com o CAV UDESC, nós estamos trabalhando aí essa questão do trevo. Dentro da Estação Experimental, nós estamos na área de reprodução animal, a introdução de uma segunda época de monta, né? Atacando aquele gargalo da oferta estacional somente no final do ano, então podendo o produtor ter uma segunda época de oferta de animais no mercado. E também na área de sanidade, e por último na área de sanidade, nós estamos trabalhando a área de controle de parasitas com a utilização da homeopatia. Regiões catarinenses como Oeste, Planalto Serrano e Planalto Norte têm tradição na criação de ovelhas. O manejo dos animais faz parte da rotina de muitas propriedades rurais. Hoje o estado conta com um rebanho ovino de 339 mil cabeças. Olha, a atividade é uma atividade simples de condução, mas ela requer muitos cuidados, né, na criação de ovinos. É um animal que ele precisa um pouco mais de sensibilidade na criação. Mas a propriedade típica catarinense, o produtor catarinense tem já essa vocação, né, para a criação. As pequenas propriedades já passaram, uma boa parte delas, por outros sistemas de criação, tipo suinocultura e avicultura. E o nosso produtor está muito capacitado, né, para produzir ovinos na sua propriedade. Ela vai exercer uma atividade a mais dentro da propriedade e que pode agregar em muito com valores, né? E quais os produtos que podem ser obtidos a partir da ovelha e que podem gerar renda para a propriedade rural? Bem, além da carne, né, do borrego, na época de abate, a ovelha ainda pode produzir a lã, né? Apesar de que a maioria das raças que se produz em Santa Catarina são raças para carne, mas tem um outro produto de oferta que é o pelego,
né, bastante apreciado. O pelego hoje ele não é utilizado só em montarias, mas em artesanato de diversas formas. Então nós teríamos a carne, a lã, o pelego e em algumas propriedades com animais um pouco mais especializados até o leite de ovelha. Algumas ovelhas aqui da Estação Experimental de Lages estão parindo mais de 3 filhotes, até 5. Como elas possuem só 2 tetos, alguns deles precisam ser alimentados separadamente por mamadeira. Tradicionalmente, aqui na região, esses filhotes são denominados guachos, porque são criados separados de suas mães. Aqui na Estação Experimental, esses cordeirinhos recebem toda a atenção e são criados com muito carinho. Logo, eles vão se juntar aos demais e reforçar o rebanho de ovinos da unidade de pesquisa. E qual é o retorno que o produtor tem investindo na criação de ovelhas? O que ele pode obter com essa atividade? Olha, na verdade, assim, existe na ovinocultura alguns gargalos que se dizem respeito principalmente à época de oferta do produto, né? Que a ovelha é uma poliestra estacional, então ela entra em cio em outono e cria no começo da primavera. Então, um dos gargalos seria essa questão, né, do produto ser ofertado só numa época do ano. Mas a rentabilidade que tem, usando as técnicas que hoje é possível, nós podemos conseguir fazer com que a ovelha produza em 2 épocas diferentes, né, durante o ano, e que a quantidade de cordeiros nascidos por ovelha pode chegar a 3 a 4 por ano. Então a rentabilidade é uma rentabilidade bastante interessante, é um animal que te põe lucratividade com relativamente fácil de trabalho. Estimativas da Epagri-Cepa apontam que somente a produção de carne ovina possui um valor bruto da produção de cerca de 35 milhões anuais em Santa Catarina. Bem, após um período de decréscimo, por coincidência de diversas entidades que estão interessadas na retomada, a gente acredita que há um impulso, vai haver um impulso na produção de ovinos, né? Há um interesse de diversas entidades em que as propriedades típicas catarinenses, essas pequenas e médias propriedades catarinenses, vão ter a oportunidade de ter mais essa atividade dentro dos seus produtos ofertados no comércio. Veja daqui a pouco o cultivo de arroz e a importância do uso racional da água. Epagri orienta as famílias produtoras sobre o manejo eficiente e sustentável desse recurso tão valioso. Os detalhes depois do intervalo. Até já! O SC Agricultura abre espaço agora para uma homenagem especial. O arroz é um dos alimentos mais consumidos no mundo. O cereal também é um dos que mais demanda água para o seu cultivo. Por isso, usá-la com responsabilidade é a primeira lição na risicultura. Esse era o foco do trabalho do extensionista rural da Epagri, Donato Lucietti, que faleceu na semana passada. Donato trabalhava na gerência regional da Epagri em Criciúma, onde também era coordenador estadual do programa Grãos. Muito além disso, destacou-se como um dos mais atuantes profissionais da empresa, sempre ao lado das famílias agricultoras, compartilhando conhecimento e sensibilidade. A matéria que você assiste agora é uma pequena homenagem ao nosso colega e à sua família.
água é um recurso fundamental no desenvolvimento da cultura do arroz irrigado. O manejo dela está relacionado com o sistema de cultivo adotado na lavoura. Além de influenciar no aspecto físico das plantas, a água tem relação com a disponibilidade de nutrientes, com a incidência de pragas e doenças e com a população e espécies de plantas daninhas. Em Santa Catarina, predomina o sistema de semeadura com sementes pré-germinadas, com em torno de 80% a 85% da área plantada no estado. E tem o outro sistema que é com semeadura em solo seco e irrigado em torno de 25, 30 dias após a semeadura. Nós estamos aqui numa lavoura de arroz que foi recém-semeado no sistema pré-germinado. E nesse caso do sistema pré-germinado, a água já deve entrar na lavoura cerca de 20 a 25, 30 dias antes da semeadura. Então essa água aqui está sendo mantida por uns dias após a semeadura, né? Mas pode ser retirada daqui uns 2, 3 dias para facilitar o estabelecimento das plântulas, né? E nesse caso, em áreas que predomina, que tem muito problema de arroz daninho, é importante que não se tire essa água, que se mantenha justamente para evitar a germinação de plantas de arroz daninho e principalmente de canevão. E existe uma fase durante o desenvolvimento da cultura do arroz que a gente chama de V6 até V8, que é após o máximo perfilhamento até quase próximo da diferenciação do primórdio floral. Aqui alguns retiram a água, né, mas tem que manter o solo saturado. Para que se justifica isso? Justamente para dar um pouco mais de sustentabilidade ao solo, onde são aqueles solos que são atoladores, né, que dificultam o manejo das máquinas na colheita, e também para fazer com que a planta não venha a ter acamamento, daí a planta fica mais resistente ao acamamento. Porque a lâmina de água, quanto mais alta a lâmina de água, maior é o acamamento da cultura se der vendaval. E com relação ao nível, né, a altura da lâmina de água no início do processo, né, ainda antes da semeadura, recomenda-se que a água pode ser colocada em torno de 5 centímetros e aí próximo do preparo do solo, o alisamento final, até seja diminuído um pouco para que o próprio solo, a superfície do solo, sirva de referência para o nivelamento do solo. Porque no preparo final do solo, o alisamento e a eliminação de micro-relevo, né, de irregularidades na superfície, é fundamental para todo o manejo da cultura durante o ciclo. Porque aí economiza-se água, tem-se uma lâmina uniforme, melhora o controle das plantas daninhas e também o controle de pragas. Uma prática importante em termos de sustentabilidade de água na lavoura de arroz irrigado é a altura das taipas. Vocês podem observar a altura dessa taipa aqui, tem em torno de 40 centímetros, que é o recomendável. Vamos ver como é que está a altura de água aqui nessa lavoura. Veja bem que dá em torno de 10 centímetros, 9, 10 centímetros de lâmina d'água. O que significa isso? Que se der mais uma chuva de 100 milímetros aí numa semana, toda essa chuva pode ser armazenada por alguns dias aqui dentro dessa quadra, porque a taipa suporta isso. E tem ambientes aí que a taipa não chega a ter 15 centímetros, não suportando uma lâmina de água de 15 centímetros. Então, se eu conseguir colocar mais 5 centímetros só aqui dentro dessa água, significa 500 metros cúbicos de água no hectare por ano que eu posso estar economizando. Então, nesse caso, a taipa também está servindo como um reservatório de água na propriedade para aumentar a eficiência do uso. Um outro aspecto, com taipas bastante altas, é que durante as operações de preparo do solo, né, com água dentro antes da semeadura, aquela água não transborda para fora, né, indo tomar os corpos d'água, levando sedimentos de suspensão e causando problemas ambientais.
Uma técnica que vem sendo bem aceita pelos produtores de arroz na região agora, nos últimos anos, é o armazenamento de água na propriedade. Cada agricultor tem por meta de armazenar em torno de 1.500 a 2.000 metros cúbicos para cada hectare plantado, e isso garante a segurança hídrica para a lavoura dele durante o ano. Esse agricultor aqui, ele pegou uma área que não era tão produtiva de arroz e transformou ele num açude. Então aqui tem 30.000 metros cúbicos reservados de água. Se a gente for pensar que 1 hectare de arroz em Santa Catarina gasta de 7 a 10.000 metros cúbicos por hectare por safra, ele teria estaticamente reservado apenas para 4 hectares. Mas não é essa a realidade, não é assim que acontece. Ele armazena de 1.500 a 2.000 metros cúbicos de água por hectare e assim traz segurança hídrica para a propriedade dele, porque o restante das águas são provenientes dos córregos e também das chuvas, né, que incidem sobre a lavoura. No caso dessa propriedade aqui, o agricultor aproveita a água da chuva num açude que ele tem ali em cima, que quando escorre água em excedente, né, por ocasião de chuvas, ele aproveita no açude que tem ali e aí vai liberando a água para cada uma dessas quadras de produção de arroz, e quando ele precisa fazer a drenagem para aplicar herbicida, ele drena a água para aquele açude que tem lá embaixo. Então há um reaproveitamento de água. Quando ele precisa voltar a colocar água novamente na lavoura após a aplicação dos herbicidas e também dos adubos, ele volta a colocar água lá aqui em cima e lá embaixo já tem água armazenada para ir distribuindo para o restante da propriedade que ele tem lá que planta arroz. Um outro aspecto importante no manejo de água na propriedade é a estrutura de distribuição de água, né, dos canais, e também a estrutura de tomada de água na taipa. Veja que esse agricultor aqui, ele fez uma estrutura que facilita, que humaniza o trabalho. Através de uma tabuinha ele pode abrir e colocar a água para dentro da quadra. Quando ele precisa tirar a água, ele volta aqui e repõe a tábua, né? E já está fazendo a drenagem. Dessa forma facilita e humaniza o trabalho. Aqui nós estamos diante de uma lavoura onde o solo foi bem preparado e o manejo da irrigação até agora bem feito. Essa lavoura aqui, após 3, 4 dias a semeadura, ela foi tirada a água e 4, 5 dias após já foi reposta, e hoje está com 24 dias com esse nível d'água. Então essa lavoura aqui, o agricultor agora vai fazer a drenagem, fazer a aplicação dos herbicidas necessários para controlar as plantas daninhas. No outro dia já vai fazer a adubação de cobertura e no terceiro dia após voltar com o nível da água no nível que está ou até acima dele, podendo chegar até uns 8, 10 centímetros, e à medida que a lavoura for aumentando pode chegar até uns 12 a 15 centímetros de água. Espera-se, né, que em Santa Catarina a gente possa melhorar a gestão da qualidade de água e da quantidade também, porque hoje são poucas as instituições ou os usuários, né, irrigantes que usam água na lavoura de arroz irrigado, que fazem uma boa gestão. E isso tem feito com que aumentou, né, o conflito pelo uso de água, principalmente durante as fases de estiagem que deverão ocorrer com maior frequência com as mudanças climáticas. Nós estamos aqui diante de uma área onde é feita gestão de recursos hídricos numa associação de irrigantes, que também nós temos organizações sociais aí através de cooperativas, que praticamente esses dois modelos de organizações predominam na irrigação de Santa Catarina, onde é necessário que se faça o controle do uso da água. Essa associação de irrigantes atende a distribuição de água para 3.040 hectares e em torno de 270 associados. E ela tem uma eficiência grande na distribuição de água graças ao modelo que eles adotam de fazer o monitoramento da água durante todo o ciclo. Nós temos aqui uma calha partial, né,
que é um equipamento para medir a vazão da água, e também um sensor de nível, que é controlado pela EPAGRE através do sistema automático, né? E aí permite fazer com que a gente fique sabendo qual foi o uso da água durante toda a safra. Isso aí impede ou diminui o problema dos conflitos de água, tanto entre os irrigantes, também com relação à associação com outras associações e também com outras categorias de usuário de água. Em termos de Santa Catarina, nós temos assim em média que se gasta 1 metro cúbico de água para cada quilograma de arroz produzido. Aqui nessa associação a gente teve uma relação bem maior, quer dizer, nós conseguimos produzir mais grãos com o uso de menos água. Isso significa eficiência, além de atenuar os conflitos. Infelizmente, né, a maioria das associações e também de cooperativas do estado ainda não tem um sistema de fazer gestão de água, fazer o controle do que é medido. E isso é um trabalho que a EPAGRE está desenvolvendo, que a gente chegue a isso, porque certamente os conflitos pelo uso da água vão aumentar, né? E a gente precisa tomar medidas cabíveis também para mostrar o que usa e o que produz. A EPAGRE agradece e reconhece a indiscutível trajetória profissional e pessoal de Donato, que deixa um legado de dedicação à agricultura. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal, youtube.com/epagretv. E para notícias sobre o agro catarinense, siga EPAGRE nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!